Muito boa noite. Hoje vamos falar sobre beleza elegante e natural. Fique conosco porque nós já voltamos. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Médica formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com residência em cirurgia geral e plástica e pós-graduada em anatomia facial. Minha convidada de hoje é a doutora Nicole Reurich. Muito boa noite, doutora Nicole. Seja muito bem-vindo para o programa desta noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui contigo, Jorge, obrigado. Que coisa boa. Bom, nosso bate-papo vai ser extremamente natural e vamos falar de coisa bonita, beleza, elegante e natural. Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer, por que as brasileiras são tão obcecadas por cirurgia plástica? Bom, uma ótima pergunta para a gente começar. Realmente no Brasil é um dos países que mais, né? É o segundo, né? É o segundo, só perde para os Estados Unidos, né? E é uma questão aqui, eu acredito, da questão do corpo, do verão, a gente, né, dá muita... expõe muito o corpo, o país mais tropical, então tem toda uma pressão aí, hoje em dia ainda mais da mídia, da Instagram e redes sociais, então acho que sempre foi, mas hoje em dia ainda está mais, né, mais em alta. Tu sabe que dizem que as mulheres brasileiras são as mulheres mais lindas do mundo, tu imagina se não fosse para poder fazer tanta cirurgia plástica, né? Sim, porque alguma coisa querem mudar. Sim. Mas me conta um pouco mais, assim, dessa atividade que tu é especialista e vamos poder falar direto, porque eu acho que a mulher, ou o homem até, mas vamos dizer, já falando inicialmente da mulher, tu olha a mulher pela face, tu percebe alguma coisa e é onde tu foca o teu trabalho, né? Hoje em dia eu me especializei em cirurgia plástica, né, corporal, faço cirurgia corporal, cirurgia mamária, mas estou cada vez mais me especializando na beleza da face, cirurgias de face e procedimentos não cirúrgicos também. Por favor. Porque é uma área que eu gosto muito, é uma cirurgia... É uma cirurgia bonita, delicada da face e ela carrega muito o senso estético do profissional, né? Eu sempre digo que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, temos muita oferta de profissionais, de tratamentos, de produtos, mas o resultado final vai depender muito de quem vai conduzir esse tratamento, né? Então, hoje em dia, eu sempre digo para as minhas pacientes, assim, é muito importante a paciente se identificar com o médico, assim, o senso estético daquele médico, o que ele está propondo, conversar muito sobre isso, porque isso vai ditar ali o andamento do resultado também, e do que a gente quer a longo prazo para aquela paciente, né? Uma pergunta cultura geral, sabe? Porque aqui o negócio tem que Claro. ter uma cultura geral. Vamos te Sim. perguntar assim, então, geralmente, quando alguém que está pensando em fazer algum procedimento, é comum de ele pesquisar essa ideia, ou pelo que o profissional está dizendo, o que ele pensa, o que ele acha? É mais ou menos assim? Sim, é muito comum. Ainda hoje em dia, com o advento do Instagram, né, Sim. as pacientes já chegam no consultório um pouco mais educadas, eu diria assim, em relação que pesquisaram o procedimento, que já sabem coisas sobre ele. E elas, engraçado comigo, como eu faço Instagram bastante, falo bastante, elas Aliás, chegam... tu tens o Instagram bombando sempre, né? Eu tento ali mostrar o meu trabalho, Sim, sim. apesar de que a gente ainda no Brasil hoje é proibido para o médico mostrar os resultados, né, de antes e depois, a gente não pode publicar, mas eu tento mostrar como é a rotina, os bastidores, como é cada tratamento, educar também, né? Claro. E então elas já chegam também se identificando comigo, assim, o que eu noto muito, elas comentam, ai, doutor, eu vim aqui porque a senhora não tem o rosto transformado, porque muitos profissionais já estão, assim,
fazem o tratamento de acordo com o que eles acham bonito. Então, tem médicos já com o rosto mais modificado ou menos. E isso é engraçado que as pacientes se identificam pelo Instagram comigo, com o meu senso estético, ou com a minha maneira de conduzir, até de falar, de me portar. Isso tudo elas percebem. É bem Quer dizer que quem quer fazer uma grande transformação... Não é comigo, não. Eu não concordo, assim, com a questão de, hoje em dia, a gente tem visto uma padronização, né, de faces e corpos também. Sim. E eu não concordo muito com isso. Eu acho que perde um pouco da individualidade, né, de cada um, a anatomia que eu estudo tanto. E isso tem que ser preservado, né? A gente tem que tentar levar a paciente para a melhor versão dela mesma, não de outra pessoa, né? Então, eu não gosto. Essa parte corporal também, que hoje em dia está tão em alta com as lipo HD. E parece que tem que entrar numa forma e sair igual, assim, né? E isso não é o meu estilo de trabalho. Olha, eu vou te dizer assim porque, querendo ou querendo, a gente anda pela cidade, vê de tudo, né? Sim. E já vi pessoas que eu conhecia e vi uma transformação. E de vez em quando eu até vejo a pessoa. E quando eu vejo, eu estranho muito. Porque mudou demais. E tu lembra como era antes. Eu fico imaginando ela se olhando todo dia. Sim. Porque isso também deve acontecer. Mas sabe, Jorge, tem duas questões. Tem pacientes que buscam essa transformação. Querem isso e acham bonito, né? E tem outras que não se informaram adequadamente antes e se surpreenderam com o resultado para o lado negativo. Tem as duas questões. Então, e aí, o que se faz quando o negócio, o resultado final, deixa eu tirar aqui o negócio, É mais difícil, sempre é mais difícil tentar corrigir, né? Alguma coisa que não foi tão bem feita. Hoje em dia tem muita oferta de profissionais e produtos, como a gente comentou, e tem aumentado cada vez mais as complicações também desses produtos. Então, por exemplo, o ácido hialurônico, que é o mais conhecido, os preenchedores, a gente tem como dissolver ele aplicando algumas enzimas, uma nunca é a mesma coisa do que começar né, de maneira correta do zero. Assim, então... Sabe por que eu estou trazendo esse assunto de uma maneira assim, muito natural e num bate-papo? Porque eu também acho que, diante do que a gente vê, às vezes, por aí, muitas pessoas se assustam um pouco e deixam, daqui a um pouco, tomar a iniciativa e dizer, não, mas eu gostaria Ficam com medo, né? Ficam com medo, né? Por isso que eu estou trazendo dessa Eu vejo isso diariamente no consultório, diariamente. As pacientes me veem nas redes sociais, veem o meu trabalho, começam a perder um pouco do medo, daí chegam no consultório, mas a primeira conversa geralmente é, doutora, eu não quero ficar com aquele aspecto, aquele rosto de aspecto de preenchimento, aquela cirurgia de face toda esticada, aquela coisa artificial, eu não quero. Então, as pacientes que eu acabo atraindo, que são as que vêm me procurar, tem mais esse estilo, assim, de uma beleza natural, elegante, né? E que a gente possa melhorar, mas sem perder as características. Então, o que eu sempre falo para elas é assim... Tu tem medo de ficar diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente não fizer nada no rosto, em 10 anos, tu vai estar diferente. Para pior. Vai, porque o dia a dia, o envelhecimento é implacável, eu vou mudar alguma coisa? Vai mudar. Vai, porque o tempo vai passar. Já mudou muito. Então, elas dizem, não, eu não quero ficar diferente. Mas se a gente não fizer nada, tu vai ficar diferente. Claro, natureza humana. Mas o objetivo do tratamento é a gente bloquear a ação do tempo um pouco, no sentido de te manter bem como está hoje, talvez melhorar algumas características anatômicas ali, que às vezes tem uma paciente que tem o queixo muito pequenininho, a gente tem que aumentar, ou o nariz, tem que fazer uma rinoplastia, mudar coisas que são assim genéticas, que não são do envelhecimento. Claro. Mas a questão do envelhecimento em si é te manter bem, para te olhar uma foto tua daqui a 10 anos e ver, se eu não tivesse me cuidado e feito, eu estaria muito diferente do que eu estou hoje. É um envelhecimento bonito, assim, não que tu não vai envelhecer ou vai ficar com uma cara de 20 anos para sempre. Esse não é o objetivo também, claro, né? Claro. Então, é muito sutil o que eu faço. Mas, assim, eu
as pacientes saem muito agradecidas, a gente tem um resultado muito legal, assim. Eu vou te fazer uma pergunta para poder chegar onde eu gostaria, tá? Quando tu já na apresentação, cirurgia geral e cirurgia plástica, então tu tens conhecimento de mama e uma série de coisas. Sim. A gente sabe que a cirurgia de mama hoje acontece de forma muito precoce, né? Sim. Jovens, Sim. jovens, que acham que precisa mudar para se sentir mais empoderada, sei lá, deve ter tantas razões que isso vai muito da cabeça também, tá? Mas nesse caso de anatomia da face, a partir de que idade as pessoas já começam a querer dizer, eu acho que eu posso melhorar alguma coisa? Tem 2 grandes grupos aí, né, que tem as pacientes jovens, que daí tem problemas, assim, questões que incomodam, principalmente cirurgia de nariz, daí rinoplastia, que incomoda muito os adolescentes, aí é uma questão, né, de uma questão genética, que nasceu com o nariz com determinada característica. Geralmente são questões nesse sentido, assim, de jovens, né, e daí a gente avalia muito bem se realmente faz sentido aquela queixa, Intervenção, ou né? se é uma questão de internet, de selfie, que eu até ontem estava comentando no meu Instagram sobre os filtros, né, que os adolescentes usam muito, filtro que modifica o rosto, e isso é bem complicado também, né. Então, identificada que existe uma questão realmente anatômica ali, que vai ter um benefício na autoestima, na qualidade de vida do paciente, acaba fazendo a cirurgia com essa idade. Mas o meu assim, principal público são pacientes acima de 40 anos, que eu acho que é a partir dos 40 anos que a gente começa a ver os primeiros sinais, assim, de flacidez, de a pele que começa um pouquinho, né, não tinha nem um vinquinho, vai maquiar, começa a aparecer um pouco, começa a sobrar um pouquinho da pele da pálpebra, que daí já maquia, não aparece a sombra, já tá um pouquinho caidinho. Então, começam essas queixas com essa idade, assim, em média. Mas a cirurgia de face já é uma cirurgia que vai ser feita ali, geralmente a partir dos 50, né? Geralmente com 40 a gente começa tratamentos não cirúrgicos, como bioestimulador, ácido hialurônico, né? Sim. E a cirurgia às vezes fica para um pouquinho mais Isso adiante. Isso é muito variável, né? Depende muito. Claro. Não, mas eu também acredito que o profissional também sabe muito bem conduzir isso. Exatamente. Porque, como qualquer outra coisa, né? Dependendo se o profissional não tiver essa ética, ele pode querer fazer o procedimento imediato, sabendo que lá à frente vai ter que fazer de novo e depois de novo. Com certeza. Enquanto que se tu está dizendo que se a pessoa chega lá com alguma coisa, tu começa a tratá-lo de uma forma não cirúrgica. Sim, uma forma preventiva. Preventiva para poder chegar nisso, bom, daqui um pouco mais eu estou chegando lá e estou chegando bem. Né? Isso é muito legal. Então tu acaba criando um vínculo também. A minha, assim, o que eu fico mais feliz é de poder ter, assim, as mesmas pacientes por muitos anos, né? Que a gente começa um tratamento com a filosofia, que é muito importante a paciente também escolher um médico e seguir, né, seguir aquela proposta ali, não ir fazer um procedimento em cada lugar, porque isso vai quebrar o planejamento, né? Com certeza. Então, seguir, confiar, né, escolher bem e confiar e seguir por um bom tempo. Então, hoje em dia, a gente tem visto pacientes que a gente chega lá nos 60 anos já numa condição bem melhor do que antigamente, quando não se fazia nada. Vai acabar, talvez, tendo que fazer um lifting, uma cirurgia, mas com condições melhores, um resultado melhor também. Né? Podemos falar isso na sequência, depois do intervalo? Então, fique conosco, porque nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro.
voltando para o programa É Negócio, num assunto extremamente interessante para as mulheres, mas homens, vocês não ficam pensando que a gente vai esquecer de vocês, porque logo mais a gente vai tocar nesse ponto que eu sei que todo mundo está gostando também. Doutor Nicole, nós estamos falando sobre esses procedimentos. E uma coisa que me traz muito, que o ideal da beleza feminina também gera muito sofrimento para as mulheres. Fale um pouco sobre isso. Sim, eu tenho percebido, né, nós profissionais da área, uma piora nesse sentido, né, a questão da dismorfia, tanto corporal quanto facial. Pacientes que têm um ideal, né, de beleza, de corpo, de face, às vezes inalcançável ou muito, que vai gerar muito sofrimento na busca por esse, né, por atingir esse ideal. Então, muita comparação com outras pessoas, os filtros do Instagram que modificam o rosto, né, toda essa oferta, toda essa informação que se tem hoje em dia. Então, são pacientes que a gente identifica, às vezes, quando chegam no consultório, já com algum grau de ansiedade, depressão, pacientes que já fizeram múltiplos procedimentos e nunca estão satisfeitas, sempre querem mais, né? Ou tem defeitos que elas valorizam demais e a gente quase não enxerga aquele defeito. Tem isso, a pessoa fixa, até nós estamos no momento do bastidor agora falando, tipo uma anorexia, olha assim no espelho, não estou me gostando, estou muito gorda. Mais ou menos assim, então acontece. É um distúrbio. É um distúrbio, sim, isso sim. Então a gente tenta, um bom médico vai sempre conseguir identificar esse tipo de paciente, por isso que é tão importante a consulta, a conversa com o paciente sem pressa, aquela avaliação demorada, e para poder identificar essas questões também. Nesses casos, eu geralmente contraindico qualquer procedimento, eu não trato aquele paciente, eu tento encaminhar de outra maneira, às vezes até para um psicólogo. O teu problema não é cirurgia, o problema é psicologia. Com muita delicadeza, claro. Sim, mas para a gente não desvalorizar nem desmerecer o sofrimento do paciente, mas tentar mostrar para ele que aquilo não vai ser o problema, não vai ser a solução, né? Ela está buscando buscar ajuda, mas no futuro até poderemos fazer alguma coisa, mas não naquele momento, porque eu acredito muito na beleza de uma maneira integrada. Então, na minha opinião, não adianta nada tu ter um rosto perfeito, né, sem nenhum defeito, se por dentro tu estás quebrada por dentro, não tem aquela unidade. Então, é muito importante ter essa beleza interna também, tá, né, em paz consigo mesmo, tentar curar essas questões que são tão importantes quanto o externo. E isso na cirurgia plástica a gente vê muito pacientes que estão com problemas internos e não externos. Sim, muitas questões, né? Que acabam transferindo para uma questão externa que, na verdade, não é. Então, eu quero deixar mensagem assim, também para não... Tem pacientes que me dizem assim, então eu não vou fazer nada. Eu vou deixar porque ser natural é não fazer nada. Também não é esse, né? Claro. Não, o ponto aí é um ponto de equilíbrio, né? Sim. Mas o caso que especificamente nós estamos falando sobre o sofrimento, né? Sim. Mas então tu é uma devota daquela, que a verdadeira beleza é aquela que vem de dentro, né? Exatamente. Eu acho que é um conjunto, né? É um conjunto. Tanto como a pessoa se comporta, como ela trata os outros, como ela é por dentro, como está o seu interior, vai refletir, né, no exterior também. Então... E esses casos de tu te deparares assim, vamos imaginar que alguma paciente chega no consultório que já consultou com outro, fez algum procedimento que para ela não está legal e que tu olhando assim, não, está de acordo com o que tecnicamente é possível fazer, mas ela está dizendo que não está legal. E aí volta tudo de novo. Vai procurar um psicólogo, o teu problema é outro, né? Nesses casos eu raramente opero essa paciente, né, que já veio de outro colega se queixando. Sim. E que a gente vê que não tem problema nenhum na cirurgia feita, no tratamento feito. Então, se eu fizer alguma coisa, ela vai se queixar de mim também. Né? É um ciclo que não termina, né? Exatamente. Então, eu geralmente tento bloquear, porque é o meu papel, né? A paciente é leiga, ela não é médica, ela não estuda como eu, então é o meu papel tá ali para guiar também, né? Então, a gente comentou também antes que existem
profissionais de todos os tipos, então tem profissionais que vão se aproveitar desse tipo de paciente para fazer o procedimento, para vender o seu produto, né? E por isso que a medicina é tão diferente e especial, a gente não pode encarar dessa maneira, né? Sim, mas acontece. Acontece, sim. Acontece, né? Sim. Bom, mulher sempre é a bola da vez. Vamos mudar um pouquinho? Sim, vamos falar dos homens. E os homens? Me conta dos homens. Vai dizer que chegou algum homem, já bateu na tua porta lá e disse, olha... Os homens têm vindo, eu tenho muitos pacientes homens, né, muitos pacientes muito queridos que eles têm procurado. Os homens, quando vêm, eles são mais diretos, assim, ao ponto, né, do que o que incomoda e o que eles querem melhorar, às vezes querem saber alguma... Mas eu gosto bastante, assim, de tratar os homens, eles têm feito bastante procedimento toxina, botox, né, procedimentos corporais também, até lipoaspiração, dessas de definição, lipoaspiração de definição, então eles têm se cuidado, até cuidar da pele também, fazer algum laser, alguma melhoria. Então eu vejo que o grau, talvez o homem não seja tão cobrado quanto a mulher, né, pela sociedade, então o grau de exigência deles é um pouco mais baixo, eu diria assim, eles são mais tranquilos, assim, com pequenos defeitos, mas eles têm se interessado bastante em melhorar, se cuidar mais, né? Isso tem a ver com a autoestima? Ou querer se sentir mais bonito para o mercado? Eu acho que isso é mais da mulher, assim, né? O homem, ele é mais, não sei, não bem resolvido, mas ele é mais tranquilo nesse aspecto, assim. Claro, sempre tem exceções, assim, mas geralmente eles querem estar mais bonitos, se sentirem melhor. É uma questão de autoestima também, igual a da mulher, mas eu acho que num nível um pouquinho, uma exigência um pouco menor, assim. Quer dizer que então, o homem que não está muito legal, dá para dar uma tratada nele também. Sim, eu sempre... Não fica olhando muito para mim, que até você... barbaridade, tem um muito... prato cheio. Depois tu vai lá, eu vou te dar meu cartão. Tem um prato cheio. É que o homem também tem toda uma característica anatômica diferente, né? Sim. Então, a gente não pode, a gente tem que pegar muito leve nos tratamentos, né? Não posso fazer o mesmo tratamento que eu faria para uma mulher, para um homem. Não, a gente não pode ter um resultado, né? O rosto masculino, ele tem que manter as características masculinas, a gente não pode feminilizar um rosto masculino. Então, são características totalmente diferentes. Então, as propostas de tratamento, até mesmo quando é algum tratamento cirúrgico, ele é diferente, né? A pele do homem é diferente por causa da barba, é uma pele mais grossa. Então, tem várias características aí de anatomia, de tipo de pele, que vai ser bem diferente. Então, cada né? Eu imagino que, por essas diferenças, acaba também acontecendo algumas coisas que não ficam como deveriam. Até porque, como cidadão, como um cara que também está andando para cima e para baixo, aí sabe que alguns procedimentos não são mais só os médicos que fazem, ou tem muitos outros profissionais que acabam levando isso porque fizeram um curso, alguma coisa e tal, e isso, quando nós estamos falando sobre anatomia, uma série de outras coisas, aí tem tudo a ver com o médico, né? Exatamente. Hoje em dia o mercado se abriu muito, né? Então, tem profissionais de várias áreas aí atuando. Eu acho que é uma questão polêmica, mas eu acho que a principal de tudo é, se tu queres trabalhar com isso, tem que estudar muito, né? Não é num curso de final de semana, não é em um mês de uma pós-graduação que tu vai aprender e conseguir. É uma área muito nobre, assim, e eu sempre brinco, assim, eu vejo os profissionais mais corajosos em fazer tratamentos, fazer técnicas, são os que não têm por exemplo, eu e meus colegas, que a gente tem toda essa bagagem aí, a gente tem mais medo de certos procedimentos do que o pessoal, por causa da experiência, né? Claro. A gente já viu muita coisa, Então, eu sou muito cautelosa nesse aspecto, porque eu já vi muita coisa também. Imagino. Então,
Mas, por isso que eu digo que o importante é procurar, pesquisar e escolher alguém, né? Eu vou exatamente sobre isso que eu gostaria de te ouvir, tá? Porque vamos imaginar, para que a nossa audiência, as mulheres, os homens também que estão num determinado momento da sua vida queiram fazer, qual seria assim a orientação que tu poderia passar? Olha, a primeira coisa, tudo existe formas de tratar. Nesse sentido, eu gostaria que tu desse um beabá para que a pessoa que ainda não viu o teu Instagram, mas que ela possa assistir e também se sentir encorajada para que daqui a um pouco dizer, poxa vida, eu acho que eu também posso. É possível. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito. Excelente pergunta. É o que eu gosto muito de falar, que é o que tu comentaste no início. Eu acho que tem muitas pessoas que têm medo de vir, de fazer qualquer tratamento, principalmente na face, por medo do resultado, né? Ou por medo de se sentir muito diferente, medo do que, né? E hoje em dia a gente tem muitos tratamentos com resultados muito bacanas, assim, que é uma naturalidade. A própria cirurgia de face, que é uma técnica, um tipo de cirurgia que entrou um pouco há acho que uns 5 anos atrás, quando deu o boom dos bioestimuladores, do ácido hialurônico, MD codes, dos preenchedores, todo mundo falava, não, a cirurgia de face terminou, ninguém mais vai operar a face, né? Agora é só injetáveis, só. E passou uns anos e a gente viu esse monte de resultados ruins e exagerados, os próprios pacientes voltaram procurando pela cirurgia, porque nem tudo se trata com injetáveis, e né, a cirurgia ainda é assim, uma excelente ferramenta para um resultado muito bonito e com naturalidade. E hoje em dia tem técnicas cirúrgicas de facelift mais modernas do que antigamente. Então, basicamente, antigamente a gente só mexia na pele mesmo, e por isso que ficava com aquele aspecto, às vezes, meio repuxado. E hoje em dia a gente trabalha plastificado, né, esticado. E hoje em dia a gente trabalha na profundidade, então não é a pele que vai fazer o rosto puxar, é a musculatura, a estrutura é modificada, dando um resultado mais natural e também mais duradouro para o procedimento, né? Então eu indicaria para, assim, não tenham medo, o principal é escolher um bom profissional. Um profissional que a pessoa se identifique com a questão estética, se identifique com a maneira de trabalhar, que tenha confiança, né? E com certeza buscar a sua melhor versão. Que coisa boa. Olha, Nicole, estou vendo que eu tenho chance então, né? Sim. Mas nosso programa está encerrando. Eu quero te agradecer muito por ter tirado um tempo essa noite. Foi um vir prazer. de Porto Alegre, tu tá sempre nessa ponte Porto Alegre, São Leopoldo, né? Sabendo que tu te propuseste a vir participar do programa, e eu ia te pedir as tuas considerações finais, sem esquecer de transmitir o teu Instagram, que eu acho muito legal. Tá? Por favor. Bom, eu queria agradecer, né, o convite, foi sensacional, gostei muito de participar. Então, para quem não sabe, eu tenho consultório em Porto Alegre e São Leopoldo, né, nas duas cidades, e o meu Instagram é @doutora_Nicole_Roerich, né, Eurich. É tudo junto, isso. Então, todo mundo seja bem-vindo lá. Eu tento mostrar um pouquinho de tudo que eu faço, os bastidores, e passar também essa minha filosofia de trabalho, que eu acho que é bem importante, né? O paciente saber de que maneira que aquele profissional trabalha e qual é o valor que ele carrega. Que bom. Te parabenizo pela tua ética profissional. Obrigada. E pelo teu sorriso de felicidade, podendo fazer tantas pessoas felizes também. Com certeza, E dessa forma, nós vamos estar encerrando o programa Negócio dessa terça-feira. Eu acho que o papo foi um papo muito leve, muito natural, muito espontâneo. E eu, juntamente com a doutora Nicole, doutora naquela câmera central, vamos nos despedindo, desejando a todos vocês uma excelente quarta-feira, um final de semana que virá maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus e um até breve. Certo, doutora? Certo, uma boa noite a todos. Até mais. Felicidades.